Olá, tudo bem? Meu nome é Everton, eu sou arquiteto, sou formado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos. Estou doutorando no mesmo instituto na área de Arquitetura, Construção e Tecnologia. Hoje iniciaremos a disciplina de Planejamento e Gestão de Obras e Canteiros. Eu espero que essa nossa disciplina nos leve a compreender um pouco mais os desafios que estão relacionados ao planejamento e à gestão de obras, qual o nosso papel, arquitetos e arquitetas, nesse processo e como a gente pode aplicar ferramentas que melhorem essa nossa relação com o canteiro e os trabalhadores e os materiais. Espero que vocês nos acompanhem, interajam e nos mostrem quais os caminhos possíveis para a nossa profissão no planejamento e gestão de obras e canteiros. Vamos lá? Bom, para a gente iniciar essa aula, eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, para a gente compreender esse campo de atuação nosso. Quais as características da cadeia da construção civil no Brasil de hoje? O que descreve quais os resultados, o que a gente dispõe nas nossas cidades, nas nossas construções sobre essa cadeia. A cadeia pensando a linha toda que conecta partes, força de trabalho, materiais, processos. Como essa cadeia se desenvolve no Brasil? Quais as características dela? Bom, vou dar esse tempo para vocês, mas já fazendo aqui com uma bola de cristal, a gente consegue entender que boa parte dos pesquisadores nessa área compreendem que existe um equívoco que está relacionado ao nosso papel, arquitetos e arquitetas, no planejamento da construção civil. Boa parte de vocês deve ter pensado, bom, a nossa força de trabalho não está preparada para lidar com o planejamento tão passo a passo da obra. A gente depende muito do mestre de obras, de como ele vai tocar a obra, de como ele vai lidar com as pessoas, onde ele vai colocar os materiais, de como vai se organizar os processos, o que antecede, o que precede cada uma das etapas. Bom, sinto dizer que boa parte desse problema está relacionado à nossa incapacidade de planejamento, ou da nossa relação de conversa com a força de trabalho, das nossas ferramentas de conversa com relação ao desenho do canteiro. Eu ponho na mesa e coloco e digo para vocês que não existe, em boa parte da construção civil no Brasil, um responsável técnico. Existem levantamentos que apontam que 80% da obra que acontece no Brasil, elas não têm um acompanhamento de obra. Elas contam com a experiência de quem já construiu, com o pedreiro que tem alguma experiência de assentar uma alvenaria, de fazer um caixonado para fazer um concreto armado em loco. E o que acontece então é que a cadeia da construção civil, em 80% dela, a gente vai ter muito resíduo, a gente vai ter desperdício de material, um tempo prolongado para execução, um orçamento que acaba estourando. E os outros 20%, eles estão relacionados a uma construção civil que demanda uma hierarquia, que demanda uma certa opressão, inclusive, na relação entre quem pensa e quem executa. E existem outros canteiros que estão nesse meio termo de equilíbrio entre processos de gestão e de tomadas de decisão na obra que tentam horizontalizar as relações. Bom, então quais são os efeitos dessa negligência com relação ao planejamento do canteiro de obras? Alguns efeitos estão relacionados a tempo de obra. É senso comum de que algo mais planejado, você tem um tempo mais otimizado de execução. Você tem também uma situação relacionada ao orçamento. Então, obras mais planejadas terão um orçamento com estimativas mais próximas da realidade. É certo de que hoje a realidade na construção civil é de que
a construção tem aditivos em cima de aditivos e nunca se sabe onde vai parar o orçamento. Dois outros efeitos estão relacionados a resíduo. Então, a construção civil tem uma estimativa de que 30% daquilo que se investe de matéria-prima numa edificação vira resíduo. Então, é 30% de recursos naturais que a gente está não explorando de maneira correta. E outro que está relacionado à força de trabalho, um canteiro sem planejamento, a gente tem incidentes maiores com relação a acidentes de trabalho. Então, só isso já daria um escopo do porquê é importante focarmos no planejamento e gestão de obras de canteiros. Então é certo de que um planejamento de obras para obras de grande porte, elaboradas por construtoras, ela tem que ser executada de maneira correta. Mas seria importante também um planejamento para obras de pequeno porte, uma reforma, por exemplo, num apartamento? Eu sempre dou o exemplo de que quem é o dono da chave é o que determina um pouco as regras, né? Então, se você não está com a chave, não está no horário correto para entrada num condomínio, por exemplo, para fazer barulho, você pode perder seu tempo de deslocamento até a obra e bater com a porta na cara. Então, você não é o dono da chave, você não determina as regras. Quem determina é o conjunto das regras, e aí apartamentos, condomínios fechados, tem uma situação muito mais restrita de utilização do tempo. Então, é outra situação que a gente tem que perceber, né? Canteiros de grande porte já vem de senso comum de que o planejamento é importante, mas obras de qualquer porte cabe um planejamento. Bom, vocês lembram da primeira pergunta, né? Qual é a realidade na cadeia da construção civil hoje no Brasil? Imagino que na conversa tenha aparecido algo que é comum. Arquitetos, arquitetas, engenheiros civis, engenheiras, elas vão ter praticamente a mesma resposta. A gente se calça muito na experiência de quem está no canteiro de obras há muito tempo. Então a gente depende muito dessa experiência do mestre de obras e que com o tempo ele foi aprendendo com erros e acertos aquilo que é possível com a equipe dele. Então, o Brasil hoje, o planejamento de obras está calçado muito nessa ideia de que os acertos e erros com a experiência vão trazer o que é necessário para o planejamento. No entanto, a gente tem ferramentas que vêm de outras indústrias de transformação, como de veículos, por exemplo, que têm ferramentas de controle desses processos de transformação que são passíveis de utilização na nossa cadeia produtiva. E essa troca com o mestre de obras, com o empreiteiro, com o pedreiro, ela fica mais importante ainda numa relação de diálogo, de situação em que a gente pode entrar com uma ferramenta na conversa com essa experiência e todo mundo acabar aprendendo nesse meio tempo. Vamos ver como a gente pode fazer essa conversa? Então a gente pode traçar um plano em 3 linhas. O planejamento de canteiro de obras, ele pode focar nesses 3 eixos. O planejamento de layout, da logística de suas instalações provisórias, as instalações de segurança e sistema de movimentação e armazenamento de materiais e o planejamento do layout, que envolve essa definição do arranjo físico de trabalhadores, materiais, equipamentos, área de trabalho e estocagem. Se a gente observar esses 3 eixos, a gente vai ter ferramentas que podem nos auxiliar nessa situação. Vamos ver. O planejamento logístico estabelece as condições de infraestrutura para o desenvolvimento do processo produtivo, estabelecendo, por exemplo, as condições de armazenamento e transporte de cada material, a tipologia das instalações provisórias, o mobiliário dos escritórios ou as instalações de segurança de uma serra circular, por exemplo. Então, se a gente entra num canteiro convencional, a gente vai ver uma série de situações em que, normalmente, vão estar lá dispostas num container, num barracão montado in loco,
na situação dos materiais de areia, pedra, que são a granel. Então, onde eles estão alocados? Como eles estão organizados? Isso é importante a gente perceber. Então, a gente tem que um objetivo principal do planejamento é organizar, otimizar o espaço físico do canteiro. A gente tem pessoas, equipamentos, materiais que, se dispostos de maneira organizada e planejada, vão trazer segurança e eficiência para o canteiro. As movimentações, os processos, o que antecede, o que precede, essas situações a gente tem controle sobre como elas vão acontecer. Eventualmente, se tiver alguma dificuldade, a gente já está lá com um plano B em mãos para que a obra se mantenha dentro desse grau de eficiência e segurança. A gente teve uma ideia de quais são as questões, os desafios relacionados à construção civil, olhamos um pouco para o objetivo desse planejamento e com quem a gente pode contar olhando para aqueles 3 eixos, né? Instalações provisórias, materiais, movimentação, força de trabalho e segurança. Olhando para esses 3 eixos, nós vamos passar agora um vídeo, chama Capacetes Coloridos. Ele foi um trabalho de final de conclusão de curso de uma aluna da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em São Paulo. Ela foi até 2 canteiros de obras diferentes e fez comparações entre esses canteiros da sua forma de gestão. O primeiro é sobre a construção do campus da Zona Leste da USP e o segundo é a construção de um edifício de andares para moradia elaborado por mutirão assistido. A ideia é que vocês assistam esse vídeo de 15 minutos, percebam alguns detalhes relacionados a sistemas construtivos, a formas de gestão e que a gente possa fazer trocas ao final dele. Vamos assistir? Bora lá! Bom, a gente assistiu ao vídeo. Qual foi a impressão de vocês? O que vocês observaram? Nós vamos usar uma ferramenta dentro de um aplicativo que chama Mentimeter. Lá nós vamos fazer um mapa cognitivo. Eu vou coletar de vocês as impressões que vocês tiverem e eu quero entender de vocês qual é a compreensão sobre processos, sistemas e tomadas de decisão. Nós vamos coletar essas palavras-chave de vocês e vamos fazer essa nuvem de palavras e compreender como a sala percebe a comparação ou a descrição desses 2 canteiros. Bom, a gente viu que um é organizado por uma construtora, numa hierarquia bastante rígida, e o outro a gente viu numa situação de horizontalidade nas tomadas de decisão, voltado para um edifício assistido por arquitetos e engenheiros que estão ali no apoio aos próprios moradores. Vamos pegar esse retorno de vocês e vamos analisar o que a sala compreendeu sobre esses aspectos. E já mostro para vocês o resultado dessa interação. Bom, o que então foi que a gente observou com relação à turma? Então a gente pode ver aí que a nuvem de palavras trouxe algumas ideias centrais e que nela estão relacionados de forma um pouco mais intensa os materiais que aparecem. Então o pré-moldado, o aço, a alvenaria, o concreto. Então os materiais são as situações que mais aparecem nessa interação que a gente teve. Temos também aparecendo outras situações de processos, de tempo, energia, água, como uma interação possível aí. Então vamos aí identificar os resultados dessa interação. Nós tivemos 3 perguntas. A primeira tinha a ver quais os materiais construtivos vocês identificaram. A ideia aqui era entender se vocês conseguiam pensar nesses 2 canteiros materiais que mais apareceram, situações mais evidentes de conexões. A segunda pergunta está relacionada aos sistemas construtivos, que é o sistema de piso, cobertura, estrutural, de vedação, se vocês sabem identificar um ou outro.
E o terceiro está relacionado a quais processos. Então, o processo é a interação entre material para transformar em sistema construtivo e as conexões entre sistemas construtivos. Comentei antes que um foi organizado por uma construtora, com situações de pré-fabricado, e o outro organizado em regime de mutirão assistido, que tinha uma estrutura metálica já fabricada por equipes especialistas, que deu o suporte para o canteiro para a vedação em alvenaria. Então essas eram as dicas, as interações nós vamos ver aí agora nessas nuvens de palavras. Bom, a gente consegue ver aí que em materiais construtivos, né, o cimento, o concreto, o tijolo foram os que mais apareceram, mas tem uma situação ali de tubulação e argamassas, aço, algum material como a areia, a pedra, que são materiais a granel que a gente fala, que a gente está sempre com aquele montinho lá na frente da calçada em situações em que não tem um planejamento, atrapalhando o tráfego de pedestres. Com relação aos sistemas construtivos, a gente tem o concreto armado, a alvenaria estrutural, a alvenaria aparecendo como situação importante. Alvenaria convencional. Então, a alvenaria, a gente tem situações que depois a gente vai ver mais à frente. Então, tem a alvenaria estrutural, a alvenaria de vedação, a gente vai ver tipos de blocos que vão ajudar numa estrutura ou outra. Apareceu concretagem, elétrico, construção em madeira, como uma situação mais complementar ali. E quais processos vocês identificaram? Então, ela já está mais difusa, né? Então, são palavras menores, sinalização, licitação, como um processo que antecede a obra e tem um planejamento específico, execução, entrega, contratação. Então, legal que tem aí uma percepção de vários momentos que se diferenciam e que estão conectados. Muito bem, sala. Aqui a gente viu que existe uma percepção importante de vocês sobre o que são os materiais, o que são os sistemas, o que são os processos, que são essas situações que a gente acaba tendo que organizar no canteiro de obras. São elas que tomam tempo, recursos, e no final das contas, o que a gente está fazendo com relação ao planejamento é melhorando, otimizando a utilização de matéria-prima, tempo, sem colocar a força de trabalho diante de situações de insegurança. Beleza? Essa foi a nossa primeira aula. A gente compreendeu aí boa parte daquilo que implica a gente entender no planejamento, canteiro e gestão de obra. As outras aulas, elas vão trazer ferramentas de como a gente faz para otimizar o canteiro, de como a gente se organiza em relação à matéria-prima, algum material de verificação se algumas etapas estão sendo cumpridas no canteiro. Então, ao longo da disciplina, a gente vai ter acesso a essas ferramentas e vamos ter a oportunidade de visitar canteiros para identificar em loco o como essas situações acontecem. Tá bom? Eu agradeço. Vamos continuar nessa lida para uma gestão e um planejamento mais assertivos. Um abraço e até mais.